Na última aula, nós aprendemos um pouco mais sobre reações químicas e a reação de combustão. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre equação química. Então, vem comigo! Uma equação química nada mais é do que uma representação da reação química que aconteceu. Eu trago aqui para você entender melhor o exemplo novamente da reação química de combustão, que eu te mostrei no último vídeo. Então, dá uma analisada aqui. Perceba que nós temos uma seta azul, né? Então, antes dessa seta em azul, nós temos as substâncias que reagem entre si. E depois da seta, nós vamos ter os produtos dessa reação, ou seja, as substâncias novas que foram formadas a partir daquela reação química. Perceba que então nós temos os elementos químicos aqui representados, né? O carbono, o oxigênio e do outro lado da seta temos o dióxido de carbono e aqui a energia. Verifique uma coisa, perceba que embaixo do C aqui do carbono nós temos a letra S. Aqui embaixo do O2 nós temos a letra G. E aqui nós temos a letra G também. O que essas letrinhas significam? Elas demonstram em qual estado físico determinada substância está. Então, por exemplo, o carbono aqui, ele está no estado sólido, né? É o nosso carvão. Então, o carvão está no estado sólido. Aqui o O2, que é o oxigênio, ele está no estado gasoso. Por isso tem a letra G ali embaixo. E o mesmo acontece com o dióxido de carbono, né? Que é o nosso gás carbônico. Ele também está no estado gasoso e por isso nós temos a letra G aqui embaixo. Veja agora um outro exemplo de equação química. Aqui está representada a reação da hidrólise da água. Perceba que nós temos as letras que representam o estado físico dessas substâncias, mas além dessas letras nós temos mais uma coisa aqui. Dá uma olhadinha, está destacado em vermelho. Nós temos alguns números. Observe esses números aqui, ó, na frente das substâncias. Olha só, 2H2O e do lado de cada seta nós temos o número 2 aqui na frente do H2 também. O que esse número representa? Ele representa o coeficiente. Ele está nos mostrando a quantidade dessa molécula que existe ali nessa equação química. Presta atenção na representação que eu fiz para você entender melhor sobre isso. Perceba que antes da seta, nós temos o coeficiente 2, representando duas moléculas de H2O. Duas moléculas de H2O. Depois da seta, nós vamos ter o O2, que está aqui, molécula de gás oxigênio, e vamos ter duas moléculas de H2. Uma molécula, duas moléculas. Percebeu como é que é representado o coeficiente? Outra coisa que eu quero te lembrar. No O2, nós não vemos nenhum número na frente, não é? Quando não tem nenhum número na frente assim, significa que é apenas uma molécula, certo? O coeficiente ele é omitido. Eu quero que você perceba que os elementos químicos durante uma reação, eles se mantêm, né? Perceba que antes da reação química, aqui, ó, nós tínhamos duas moléculas de H2O, temos 4 hidrogênios e temos 2 oxigênios. Observe o resultado dessa reação. Resultando disso daqui, nós vamos ter a mesma quantidade de elementos químicos. Veja só, vamos continuar tendo 4 hidrogênios, né? 4 aqui, ó. E vamos continuar tendo 2 oxigênios, assim como nós tínhamos aqui. Então, a equação química, ela demonstra o resultado de toda a reação e durante uma reação química, os átomos, né, os elementos químicos, eles apenas se reorganizam. Eles se reorganizam formando novas substâncias, mas permanece a quantidade de elementos químicos que tinha antes. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais sobre a equação química. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!